Olá, meu querido estudante do AJA, também conhecido como EJA. Sejam todos muito bem-vindos aqui para trocar uma ideia comigo sobre história e para compartilhar esse momento. Eu vou chamar ela, minha amiga, a graça, a galhardia, o charme, professora Maria Fernanda de Filosofia. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, meu amigo. Obrigada pelo convite. Pessoal da EJA, que delícia estar com vocês. Nosso encontro de história aqui com o professor Alcides, que hoje traz um tema importante, né, professor? É importante e, infelizmente, esse tema nos lembra que a história também é feita de tragédias. A gente vai falar sobre dois regimes truculentos, autoritários, que violaram os direitos humanos e a dignidade social e que foram contemporâneos à ditadura civil-militar aqui no Brasil. Bota no LED, olha lá. A gente vai falar então das ditaduras contemporâneas na América do Sul, especificamente no Chile e na Argentina. O objetivo da aula é apresentar uma exposição analítica dos períodos ditatoriais no Chile e na Argentina sob o contexto da Guerra Fria e ainda fazer uma reflexão sociológica acerca das rupturas democráticas. Cola aqui em mim na 1 de novo, antes da gente voltar para o LED. Mafezinha, eu vou ter que chamar o Momento Cabeção. Mas já, sim? Vamos logo de cara chamar o Momento Cabeção. Momento Cabeção. Com dancinha, com dancinha. Muito bem. Vamos lá. Eu estava conversando com uma pessoa sobre política, uma colega minha, professora da universidade, e ela falou uma coisa muito curiosa. A gente, de forma comum, chama uma ditadura de regime de exceção. Já viu essa expressão? Já ouvi. Uhum. E aí essa professora disse assim, não seria a democracia um regime de exceção? Porque quando a gente olha a história da maioria dos países, em especial da América do Sul, a democracia é que tem sido a exceção. É uma reflexão importante, né? O quanto que na história do Cone Sul, né, daqui do nosso continente, quanto que a gente esteve quase o tempo todo ameaçado por ditaduras e sentindo a democracia como aquela coisa que a gente tem que defender a todo custo. Pois é. Isso acaba nos servindo de alerta que, uma vez que a gente vive num ambiente democrático, a gente tem que ter aqui dois pilares de concepção muito bem fortes. O primeiro deles é que isso não veio à toa, né, Mafê? Isso foi uma luta histórica para a gente chegar até aqui. Exatamente. E o segundo é que nada nos garante que a gente não perca o ambiente democrático. Por isso que a gente precisa ter bem concebido dentro da gente, através das aulas de história, as aulas de geografia, filosofia e sociologia, a importância fundamental da democracia para a nossa vida. Perfeito. Vamos conceituar, então, ditadura? Bota no LED, olha lá. É um sistema político no qual o executivo não é escolhido democraticamente, mas sim imposto pela força e controla o poder legislativo, que é aquele que faz as leis, rejeita as leis, propõe leis, e o judiciário, que julga o mérito das leis no âmbito da sociedade, além de impor severas restrições à comunicação social. Eu falo de televisão, de rádio, de uma peça de teatro ou até mesmo de uma aula. E uma das coisas que mais marca esses regimes ditatoriais, uma vez que eles não têm limites, uma vez que eles não têm controle civil, nós temos graves violações aos direitos humanos. Outra coisa que a gente também não pode esquecer é que nesse conceito em que a gente está trabalhando, civil-militar, há aí uma dobradinha entre aqueles que monopolizam a força, que são os militares, e passam a deter o poder político, mas a gente não pode se esquecer das elites econômicas, que muitas vezes apoiam esses regimes truculentos para manterem ou ampliarem ainda mais os seus ganhos e os seus privilégios. Gente, volta aqui para mim rapidinho. A gente vai entrar agora numa seara da aula, onde a gente vai falar sobre as formas de controle popular, e eu vou fazer um bate-bola aqui com a minha copiloto, com a professora Maria Fernanda. Vamos lá, Mafê, olha lá.
Vamos começar aqui por mídias. Por que uma ditadura tem que impor controle sobre a informação e sobre a arte? Então, aqui no Brasil, no período da ditadura militar, que se inicia, né, em 1964, a gente tem um controle enorme feito pelos censores, né? A censura. Então, tudo quanto é tipo de arte, a imprensa principalmente controlada, porque, veja só, se você controla a informação, você controla tudo aquilo que chega, todo tipo de dado e ideia que chega até a população. E aí, dessa forma, você consegue barrar que surge um determinado tipo de pensamento mais crítico, enfim. Então, é crucial para a manutenção de uma ditadura censurar, né? Perfeito. Essa questão que ela levantou, que é evitar o pensamento crítico, é fundamental para a manutenção do poder de um regime de truculência, porque ele não consegue conviver com a tolerância. Um segundo aspecto aqui é a quebra da autonomia do poder judiciário. Eu queria chamar a atenção, volta para mim. Gente, quando a gente olha historicamente, o judiciário é fundamental para a manutenção da democracia, porque é ele que, através das leis, barra quando alguém quer exercer o poder de uma forma que viole a democracia. Então, um judiciário autônomo, forte e presente é fundamental para a manutenção desse ambiente de liberdades democráticas. Voltamos aqui para o LED. Quando você quebra a autonomia do judiciário, ele não pode dizer, por exemplo, Mafê, que algo que o presidente, o governador, o prefeito, sei lá quem tenha poder, faça ilegalmente. E aí, esse sujeito faz o que quer, não é isso? Exato. Não pode dizer que é inconstitucional, não pode dizer que é ilegal. É como se tivesse tudo autorizado de antemão. E isso a gente sabe desde o Iluminismo, que é extremamente arriscado, porque uma pessoa sem limitação de poderes, quase sempre, historicamente, isso se comprova, ela acaba violando a liberdade e os direitos humanos. Continuando aqui, o ambiente acadêmico, principalmente da formação escolar. Ali, na verdade, acaba virando uma doutrina. Não é isso, Mafê? Não fica um ambiente doutrinário? E por que tem essa doutrina no ambiente acadêmico durante uma ditadura? Então, se vocês olharem bem aí na imagem, olha lá o que o professor Alcides pôs, escrito lá na lousa: o ditador é perfeito. A escola é, por excelência, o espaço em que se formam pensamentos, ideias, em que se forma a integralidade de um cidadão. Se você domina as ideias que são passadas como corretas dentro do ambiente escolar, você forma um determinado pensamento e uma determinada consciência que é bem dentro daquilo que você espera mesmo. Pois é, a gente já sabe também que nenhum regime ditatorial consegue conviver bem com duas coisas, né, Mafê? Nem com artistas livres e nem com pensamento científico autônomo e crítico. Eu quero chamar a atenção aqui, voltei para o LED, que é muito comum também, no ambiente ditatorial, você ter aí apropriação de duas questões. O primeiro, do patriotismo. Só o ditador é patriota. Só a patota do ditador é patriota. E um discurso muito em nome da família, da moral, que qualquer pessoa que esteja contra essa ditadura está violando os pilares da família. A gente não percebe isso também, Mafê? A família, moral, bons costumes, são todos termos que sempre estão na boca de qualquer regime autoritário. Isso. E outra coisa também que é muito pouco explorado na historiografia, mas eu trouxe aqui para vocês. Nenhum regime ditatorial ele consegue conviver por muito tempo se ele não apresentar indicadores de desenvolvimento. Volta aqui para o LED, olha lá. Todo regime ditatorial, por um tempo, ou às vezes até na maior parte do tempo, nós temos desenvolvimento econômico e até social. Isso não significa que justifique violações aos direitos humanos. Porque de vez em quando a gente ouve, mas lá é uma ditadura, mas melhorou a escola. Peraí, não dá para você manter a liberdade e ao mesmo tempo também a formação acadêmica? Lá é uma ditadura, mas teve crescimento econômico. A custas de quê? Quantas vidas foram perdidas? Então, eu quero trazer isso para a atenção, porque, Mafezinha, no fundo,
nada justifica uma violação aos direitos e à integridade humana, não é isso? Nenhum tipo de pretexto. Isso serve à esquerda, serve à direita, né? Porque, olha, gente, regimes truculentos não é monopólio de uma especificidade ideológica, tá? Acontece em todo quanto é ambiente ideológico que nós conhecemos. Tanto assim que dos mais extremos espectros ideológicos já tivemos representações de ditaduras. Com certeza. Vai do Stalin, que se autodeclarava comunista, Exato. a um regime racista, que era a Alemanha do Hitler. Exato. Vamos continuar aqui. Uma ditadura, ela precisa, é algo sine qua non, que ela estabeleça um regime marcado pelo medo, que a gente chama de terror. Quando as pessoas sentem essa asfixia do Estado, caracterizada por prisões arbitrárias, assassinatos, violações de familiares, de amigos e da propriedade privada e até tortura e desaparecimentos, uma ditadura não se mantém sem o terror sobre o medo. Volta para mim. No slide passado, a gente mostrou como que a ditadura ideologicamente se mantém. Mas, Mafê, ainda assim, muita gente pode criticar. E se criticar, acontece o quê? Puxa, daí é a punição do corpo, né? A punição do corpo é a prisão arbitrária, é a tortura, é a violação da integridade física que a gente vivenciou na nossa ditadura, e a gente está falando de Argentina e Chile. Então, pessoal, se vocês forem buscar as informações, os relatos de violações aos direitos humanos nesses países também, no período da ditadura, é muito triste. E uma coisa que eu queria lembrar aqui é que muitas vezes um regime ditatorial ele se inicia com um discurso de nós violaremos os direitos humanos porque é bandido. Exato. Como se... Gente, mas isso perde-se o controle. É porque dali a pouco todo mundo é bandido. Não há nenhum regime da história onde você reserva a barbárie apenas para, entre aspas, bandidos. Começa com os bandidos, depois começam com os opositores, depois começa com aquele que você não vai com a cara e depois, Mafê, viram grupos de extermínio, né? É isso. E depois é você. Pois é. Lembra o Bertolt Brecht, né? Que emprestou de um sermão de um pastor alemão a ideia de que a pessoa não faz nada porque é o vizinho que está sendo violado e no final aquilo acaba sobrando para a própria pessoa e muitas vezes você nem sabe por que está acontecendo aquilo. É isso mesmo. Né? Vamos voltar para o LED aqui. A gente tem que entender as duas ditaduras, tanto a do Chile quanto da Argentina, no contexto da Guerra Fria, quando os Estados Unidos transformaram a América do Sul num satélite ideológico do pior tipo de capitalismo que existe, que é um capitalismo com muito pouco compromisso social e altamente truculento. A gente tem aqui um período onde os norte-americanos fazem o controle militar e cultural dessa região, exploram os recursos, exploram os mercados, tem um domínio, né, tecnológico e exporta capitais, o que significa que esses países vão ficar endividados em dólar. E é uma conta que a gente está pagando até hoje. As elites locais, elas acabam se dando bem nesse ambiente porque elas acabam ampliando e mantendo uma estrutura social aonde você, de alguma forma, impede a possibilidade que haja uma mudança dos grupos mais pobres, mais humildes. E, Mafezinho, eu quero chamar a sua atenção. Nesse ambiente, qualquer tipo de combate à pobreza, qualquer tipo de crítica social é rotulado de uma forma demonizada de comunismo, não é isso? E se inaugura uma espécie de caça às bruxas a todos aqueles que pensam ligeiramente diferente do que o regime quer que se pense. São todos comunistas, né? Essa pecha, né? E vira um fantasma que a mim me surpreende bastante, porque nós já acabamos a Guerra Fria. Pois é. Nem a China praticamente é mais comunista, e mesmo assim ele é retroalimentado o tempo todo quando você, de repente, quer fazer uma crítica num ambiente democrático, justamente chamando a atenção
por alguma falta, alguma carência social. Vamos voltar aqui para o LED. Olha lá, nós tivemos aí uma rotina de ditaduras na América do Sul. No Paraguai em 54, com Stroessner. No Brasil, em 64, como a Mafezinha já falou. Na Bolívia, em 64. Na Argentina, em 2 períodos. Em 66, depois em 1976. No Chile, em 73 e no Uruguai, também em 1973. Agora, por que você está fazendo esse apanhado geral, professor? Porque essas ditaduras eram articuladas entre si sob orientação da inteligência da CIA, que é a instituição norte-americana que cuida de espionagem, e essa articulação entre as ditaduras era chamada de Operação Condor. Terror e repressão em escala continental, articulada pela inteligência dos Estados Unidos. Chegamos aqui à ditadura chilena. Eu vou abrir esse tema pedindo de novo a participação da professora Maria Fernanda. Como foi sua experiência no Chile? Em que época que você foi? De repente, como que você sentiu o ambiente chileno pós-redemocratização? Então, pessoal, quero contar para vocês que assim, a minha experiência, a minha vivência, né, no Chile, ela se deu no ano de 2007. Então, já há pelo menos uma década, né, da redemocratização. E eu fui ao Chile justamente para estudar o governo que havia sido deposto pelo golpe militar, que aconteceu em 11 de setembro de 1973. Que é o Salvador Allende. É o Salvador Allende, quando a casa Palácio de la Moneda, que é o palácio presidencial, fica em Santiago do Chile, foi bombardeado por tropas militares e Salvador Allende foi fuzilado, tá certo? Então, fui ao Chile para estudar um pouco essa história, esse contexto, entender um pouco isso melhor. E aí fui percebendo diversas coisas conforme fui conversando com pessoas diferentes. Então, desde professores da universidade, até amigos que eu fiz na universidade, gente que eu encontrava no metrô e de repente batia um papo, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção é que se você está em qualquer lugar e o assunto da ditadura surge, as pessoas têm conhecimento, as pessoas falam daquilo com muita propriedade, as pessoas sentem repulsa a esse período da ditadura militar no Chile, em especial o general Augusto Pinochet, que foi, né, o ditador, encabeçou o golpe militar e permaneceu como ditador até a sua deposição. Então, é muito interessante de notar como que nesse país tem um movimento assim, de falar muito o tempo todo quase sobre que psicanalítico, então. Quase como se fosse isso. Quase como se fosse isso. E que é um movimento que eu não enxergo tanto assim no Brasil, né? A Mafezinha falou aqui do golpe sobre o Salvador Allende. O Salvador Allende, ele democraticamente foi eleito dentro de um programa socialista. E aí o que acontece? A elite chilena se articula com os militares e com os Estados Unidos para justamente boicotar e destruir um projeto socialista no Chile, e é nesse ambiente que acontece o golpe de Estado. O que me chama a atenção quando eu vejo tudo isso, Mafê, são duas coisas. O nível de sadismo que a gente vê na ditadura chilena, ao ponto deles quebrarem as mãos de um músico chileno, Victor Jara. Isso, e pedir para ele tocar violão. É um negócio assim... chega a ser subnazista isso, né? E como que, de alguma forma, o Chile acaba virando um laboratório de algo muito perverso, que é você misturar neoliberalismo com um regime truculento. Porque até então, todas as ditaduras eram nacionalistas. E no Chile a gente tem essa primeira experiência, né, Mafê, de misturar o livre mercado com o regime ditatorial. Então, é essa experiência que faz uma certa escola de economia que se concretizou, digamos assim, enquanto uma vertente, né, uma proposta econômica, que são os Chicago Boys, né? Essa escola neoliberal, e que que encontra na ditadura chilena um balão de ensaio para colocar à prova suas teses. Porque essa galera neoliberal, num ambiente democrático inglês, já botou para quebrar. Imagina, então, num ambiente de ditadura, né? Pois é. Vamos falar um pouquinho agora da Argentina.
Na Argentina, assim como no Brasil, os ditadores generais se revezavam. E por que isso acontecia? Porque ela queria contemplar não só o exército, mas também a marinha e a aeronáutica no poder. Então a gente tem o Videla, o Viola, o Galtieri, que é tão homenageado, Mafê, nas músicas do Pink Floyd. Nossa, o Galtieri é muito homenageado nas músicas do Pink Floyd. E o Bignone. E o que é mais curioso, fecha para mim agora rapidinho, Mafê, você já ouviu falar que a Argentina é meio arrogante, meio prepotente? Tem esse mito, né, do argentino? Tem esse mito, né? Por que será? Porque a Argentina ela tinha um PIB superior da França em boa parte do século XX. Porque a Argentina desenvolvia tecnologias de ponta e de forma autônoma. Então, era muito comum o argentino se sentir socialmente muito mais próximo da Europa do que da realidade de pobreza e dependência tecnológica que nós tínhamos no restante da América do Sul. Por que você está falando isso, professor? Volta lá para o LED, olha lá. Esse golpe militar acontece, a economia é completamente aberta, ou seja, nós temos aí já um ou até dois pés de neoliberalismo interferindo na política econômica. As importações acontecem de forma indiscriminada. E qual é o saldo disso? Desindustrialização. Mafê, lembra que eu falei para você, voltou para nós aqui, aquele cenário argentino de autonomia, de produção tecnológica e de riqueza, ele entra em total decadência ao final dessa ditadura, que, para piorar, declarou guerra à Inglaterra em 1982, para criar um ambiente onde ela prorrogasse sua permanência no poder, mas que, na realidade, acabou abreviando a saída dos generais, porque eles tomaram um couro da Inglaterra, não é isso? Como se chamava essa guerra mesmo? Guerra das Malvinas. Malvinas, isso mesmo. Você já ouviu falar na Guerra Suja, Mafê? Guerra Suja, não. Como... Nossa, isso foi muito complicado na Argentina porque muitas famílias de militares adotaram as crianças cujos pais foram mortos pelos próprios militares. Puxa vida. E eles sumiam com os corpos no mar da Patagônia, tiravam do avião. E agora o que aconteceu? Essas crianças se tornaram adultas e elas entraram em piripaque psicológico, porque elas descobriram que, na realidade, os seus pais não eram seus pais. Na verdade, eles eram os assassinos. Nossa. E tem também a questão das mães da Praça de Maio, que foi um movimento de resistência à ditadura, de mães que buscavam informações sobre os seus filhos desaparecidos. Gente, tudo isso não é para causar terror na aula, é para mostrar que ditadura é um negócio muito triste, não passa de uma tragédia. Olha lá, vamos terminar a aula falando o seguinte: se a ditadura não for vigilante, se a democracia, melhor dizendo, não for vigilante, ela pode ser destruída a partir de si mesma? Pode. Olha que loucura, Mafê. Sabe quem dizia o tempo todo que a democracia é muito fácil de se destruir a partir dela mesma? O Hitler. Eu já li várias biografias do Hitler, o tempo todo ele fala, como a democracia é fácil. E por que ele dizia isso? Tá aqui, ó. Lê para nós. A partir da liberdade de expressão. Lê o primeiro aqui para nós. Usar a liberdade de expressão para destruir a credibilidade das instituições democráticas. Então, em nome da liberdade de expressão, eu vou destruir a democracia. Continua a leitura para nós. Eleger políticos antidemocráticos. Eu coloco no poder gente que não tem a menor afinidade com o ambiente democrático. Continua. Associar livres pensadores e livres artistas a violadores de bons costumes e tradições. Ou seja, eu começo a demonizar quem faz crítica a mim. Continua. Espalhar medo e insegurança. E aí eu apareço dizendo que vou salvar a galera, né? Que vou impedir que as pessoas sejam violadas, quando na realidade quem vai violá-las será eu. Exato. Continua. Nomear apenas pessoas antidemocráticas para cargos de Estado e tentar aprovar leis autoritárias. Ou seja, voltou aqui para nós, vocês perceberam que a democracia, se não for vigilante, ela pode criar um ambiente onde ela pode ser de dentro para si mesmo, internamente, ser autodestruída. Portanto, o que garante a democracia são instituições fortes, que tenham leis que façam permanecer o Estado democrático de direito. Aqui tem um joguinho depois para a galera, se quiser, eu sempre faço isso, né? E uma sugestão de filme.
O Segredo dos Seus Olhos quanto à ditadura na Argentina, inclusive ganhou Oscar, e um filme lindo, maravilhoso, que se passa no ambiente escolar, Isso, que é do Machuca. Pedro Machuca, né? Que é um filme chileno. Queria agradecer aqui a audiência de vocês e mais especialmente ainda a participação da professora Mafê. Dá tchau pra galera, Mafê. Oh, meu amigo, eu te agradeço aqui pelo compartilhamento de saberes. Gente bonita! Obrigada, foi um prazer ter estado com vocês. Um beijo e até breve. Gente, tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.